Olá, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é 23 de agosto de 2019. Eu quero deixar aqui algumas impressões em relação ao que deveria ser feito já desde o começo deste ano de 2019 com o governo do Bolsonaro. Bom, se existe uma preocupação, a gente sabe que é hipócrita, né? Uma preocupação fingida diante das organizações internacionais com relação ao Amazonas. A gente sabe que existe um total interesse de vários países em explorar a Amazônia, não só no quesito de ervas, né, ervas medicinais, ervas que nunca foram descobertas e que podem gerar aí resultados para muitas doenças, né, para os grandes laboratórios. Tem a questão do solo, questão de ouro, de diamante, de esmeralda, de nióbio, de água, né? Então existe uma riqueza enorme que gera interesse de muitos países do mundo inteiro. Então essa pressão internacional já deveria estar em pauta do atual governo do Bolsonaro em fazer uma blindagem em relação ao Amazonas desde o começo do ano, porque todo ano existe queimada na região norte, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, no Acre, em toda a região norte, todos os anos, desde que o branco, né, veio aqui para o Brasil, principalmente para a região norte, sempre existiu queimada. Então qual que é o problema dessas queimadas agora? Bom, o Bolsonaro, ele é coerente em dizer sim, né? Só não existe como provar, mas ele é totalmente coerente em dizer que muitas dessas ONGs que estão aí camufladas sobre o pretexto de proteger a Amazônia fazem parte, né? Como ele mesmo diz, eu também acredito dessa forma, que estão aí com outros interesses. Então, a partir do momento que a boquinha dessas ONGs, que o governo federal cortou, né, ameaçou e cortou a boquinha dessas ONGs, o que começou a acontecer? Começou a aumentar o número de queimadas. Quer dizer, o número de queimadas já existia, né, um tanto a mais, um tanto a menos, mas sempre ocorreram. Isso é fato. Agora, o que eu quero dizer em relação à blindagem que o governo do Bolsonaro deveria ter feito desde o começo do ano, já deveria. O governo vacilou. Bolsonaro vacilou em muito em não dar uma atenção maior à região norte. Deveria ter executado um plano para a região norte, justamente nessa época do ano, uma vez que ele já tinha intenção corretamente de cortar muitas ONGs, de tirar muitas ONGs da região do Amazonas, né, por conta desses interesses. Então é assim, quando a gente cutuca o inimigo, digamos assim, o que você espera? Você acha que o inimigo vai ficar de boca fechada? Inimigos de países poderosos que têm sim intenção de roubar o Amazonas, não de proteger, mas de roubar o Amazonas, de explorar o Amazonas. Eu já ouvi história de fontes que eu tenho nessa região aí, de que está se criando, olha só pessoal, de que está se criando um estado paralelo aí nessa região. Isso é muito sério. Então é o seguinte, o governo federal, na minha opinião, vacilou muito, Bolsonaro vacilou muito. Como eu disse, desde o começo do ano, já deveria ter elaborado um plano com as forças armadas em fazer uma proteção na região norte, em fazer uma vigília diante dessa questão de queimadas e desmatamento, porque isso é uma questão internacional de extrema importância. E que eles poderiam usar, tanto é que estão usando agora, como um pretexto para atacar o próprio governo do Jair Bolsonaro. Então é assim, o Bolsonaro vacilou e muito
As pessoas que estão ao lado do Bolsonaro vacilaram em muito nessa questão da proteção do Amazonas. Não fizeram realmente nada. Não fizeram nenhuma proteção em relação à floresta amazônica em si. Nada. Certo? Uma vez que você ataca o inimigo, o que você espera? Uma retaliação. E essa, na minha visão, e na visão dele também, né? Só que não tem como provar, essas foram as retaliações dos inimigos que ele está tentando combater. Aumentou o número de queimadas. Bom, se existe muitas ONGs ligadas a esses países que estão agora, que já inclusive cortaram as ajudas financeiras, né? Aí existe uma outra questão. Se esses países que cortaram a ajuda financeira para combater o desmatamento, principalmente o desmatamento e em consequência as queimadas, por que esses países cortaram a ajuda financeira? Isso é um ponto importante para você questionar, né? Pô, você corta ajuda financeira, diferentemente da Colômbia, do Chile e da Venezuela, como você vê aqui nessa matéria que está aqui no Portal Terra, colocada no dia de hoje, 23/8/2019. Isso sim é ajuda. Claro, tirando a Venezuela aí, que não tem condição de nem ajudar o povo da Venezuela, mas se comprometeram a ajudar o Brasil, não sei como, não sei de que forma, né? Então a Colômbia e o Chile se colocaram à disposição do governo Bolsonaro para ajudar. Isso sim é um fator, é uma informação, né, de bom gesto, de um gesto sincero para combater as queimadas e principalmente o desmatamento. Agora, quando esses países deixaram, né, cortaram friamente a verba para que ajudava no desmatamento em relação à Amazônia, esses países cortam, você tem que duvidar. Porque esses países podem sim estarem ligados com essas supostas queimadas, com essa alta de queimada na região norte. Por que não desconfiar? Por que não conjecturar? Hã? Como eu disse, se essas ONGs estão ligadas a esses países, né? Se essa ajuda financeira desses países está diretamente ligada a essas ONGs, bom, se o Bolsonaro cutucou a ferida, cutucou os inimigos, isso para mim soa como uma retaliação. Ah, beleza, então a gente tira a ajuda financeira, né? E além de tirar a ajuda financeira, soma-se outros países também têm interesse na Amazônia e fazem uma pressão internacional. Tanto é que o Vilas Boas, né, ele está dizendo que isso é uma questão de soberania nacional. Isso é uma questão de ameaça à soberania nacional. Canadá se junta à França por Amazônia e Vilas Boas reage. Ex-comandante do Exército enxerga apoio como ameaça à soberania nacional. E é exatamente isso que eu vejo da mesma forma. Vocês entendem? A questão é muito séria. Bolsonaro, ele já deveria ter se blindado no começo do ano. Na minha opinião, o Bolsonaro vacilou grandão na questão da Amazônia. Certo? É um ponto fundamental, né, de ataque para as organizações internacionais que têm interesse em roubar a Amazônia. E aí você vê outra notícia de hoje também, 23 de agosto de 2019, né? França novamente. França e Irlanda ameaçam acordo com Mercosul se Brasil não proteger a Amazônia. Quer dizer, vocês querem, esses países que dizem querer proteger a Amazônia, por que não fazem a mesma coisa que a Colômbia e o Chile? Mas não, ao invés disso, eles cortaram, como a Alemanha e a Noruega cortaram ajuda financeira. Quer dizer, isso levanta uma suspeita. Esses cortes desses supostos benefícios já levantam uma suspeita de uma investigação séria a respeito desses benefícios. E diante também dessas ONGs. Então assim,
é bem claro que criaram um bode expiatório para massacrar o Bolsonaro. E aí daqueles, coitadinho daqueles que acreditam na mídia internacional e até mesmo em parte da grande mídia aqui no Brasil, que está fazendo a mesma coisa, né? Está usando esse bode expiatório em relação à alta das queimadas, em relação à alta do desmatamento, que pode sim ser criminoso, acredito que seja criminoso, que seja intencional, né? Alguns desses movimentos ligados a essas supostas ONGs internacionais que podem estarem diretamente ligadas a esses países que também cortaram o benefício em prol do suposto desmatamento. Pode ser? Pode ser. Então existem várias possibilidades, né? E o que a gente vê agora é uma forte pressão desses países, né? Que ao invés de ajudar, porque nós precisamos realmente de ajuda para combater os incêndios, e aí o que eles fazem? Eles cortam o benefício. E aí fazem uma pressão para atacar o Bolsonaro. Muito suspeito isso, pessoal. Tá na cara. Tá na cara que tudo isso é muito suspeito, né? Estão criando um forte bode expiatório por causa do Amazonas. E como o Vilas Boas disse, né? É certo isso. O que ele disse é extremamente certo. Ex-comandante do Exército enxerga apoio como ameaça à soberania nacional. Exatamente. É indiscutível essa posição do Vilas Boas. Certo, pessoal? Então, o povo brasileiro precisa ficar atento, porque o foco da política internacional é o Amazonas. O foco da política internacional é derrubar o Bolsonaro, né? Colocar um presidente, digamos, entre aspas, bonzinho como o Lula, né? E aos poucos vai entregando o Amazonas para o mundo inteiro. Não foi assim a propaganda do Lula, do PT? Durante todos esses anos anteriores, Brasil para todos. É mais ou menos assim, Brasil para todos. Brasil de todos. De todos quem? Para o povo brasileiro? Uma pinóia que é para o povo brasileiro. Brasil para todos é para essa comunidade internacional que está de olho no Amazonas. Então a minha visão é essa. Criaram-se um bode expiatório na questão da Amazônia. O Bolsonaro vacilou na questão da Amazônia desde o começo do ano. Já deveria ter criado uma comissão com as Forças Armadas para proteger, vigiar nessa questão das queimadas e do desmatamento que iriam, e tanto é que usaram. E estão usando agora para atacar o Bolsonaro. É claramente um bode expiatório. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.